Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Deus esteja nos abençoando mais uma segunda-feira, mais uma noite. Todos que estão aí online participando com a gente, para aqueles que irão assistir a aula gravada depois, também uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Mas Verdade. vamos então à nossa quinta aula, né? Nossa quinta aula, onde nós falaremos um pouco sobre autoridade religiosa. E é um assunto muito interessante, né, essa questão de autoridade religiosa. É um assunto importante porque precisamos definir quem somos, a quem obedecemos e como obedecemos de forma espiritual, né? Aquele que cuida da nossa vida espiritual. Então, nós precisamos compreender bem esse ponto, porque ele é de extrema importância. Você vai compartilhar a tela aí, Caco? Ok, já vou então. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Eu vejo que minha conexão aqui, às vezes, ela fica oscilando um pouco. É. Para mim está ótimo. A Ok, tela, todo mundo está vendo a tela? ok. Ótimo, Sim, que bom. Então, ó, quando nós falamos de autoridade, a gente precisa entender algo. E eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem habilitar o microfone, responder, depois pode desabilitar novamente. Mas qual é o significado de autoridade para você? O que você entende? O que você acha, o que você entende sobre essa palavra autoridade? Qual é o significado dela? Quem puder responder? Autoridade, para mim, é alguém que tem poder. É Alguém que tem poder. alguém que tem poder e alguém que diz para você, olha, essa é a Certo? direção. Ou você está errado ou certo. Então, o que você quer fazer, vamos usar aqui um exemplo rapidinho, é a lei e o crime. Né? A lei e o crime. Se você está cumprindo dentro da lei, a lei vai a seu favor. Se você está contra a lei, ela vai contra você. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então, o poder é daquele que tem e aquele que busca e obedece, esse tem proteção. No meu ponto de vista. Certo. Alguém mais? Tem várias coisas, né? A autoridade também ela está ligada ao conhecimento. Uma pessoa que sem conhecimento ele pode falar muitas coisas erradas e com isso ele vai perder a autoridade que ele está tendo. E tendo conhecimento, a gente vê isso bem claro em Timóteo quando Paulo instrui, né? E no conhecimento que ele é capacitado para aquilo, habilitado para toda boa obra, ou seja, ele demonstra, como o José falou, um caráter de conhecimento de Deus. Aí ele pode falar da grandeza e das qualidades que Deus tem daquela pessoa de ser o que ela é. Então, essa pessoa, ela com autoridade no conhecimento, sim. Para mim, a autoridade tem tudo a ver com o conhecimento. Sem o conhecimento, fica complicado. Ok, Sônia? Certo. Boa. A Sônia quer falar também? Sônia, se você quiser falar, pode falar. É que você levantou a mãozinha aí, ó. Ou, de repente, tem apertado sem querer. Sem querer. Bom, não sei se ela conseguiu habilitar o som. Também. Mas vamos lá. Se ela conseguir, depois ela
ela comenta aí. Uma outra pergunta interessante, né? Essas palavras que vocês falaram aí. Mas uma outra pergunta, só para a gente andar aí. Como que nós exercemos autoridade na vida de alguém? Talvez a gente vai ter a mesma ideia, né, dessas respostas aí que vocês falaram, mas uma outra pergunta para a gente tentar finalizar aí. Como é que Jesus exercia autoridade na vida de alguém? Em poucas palavras, como que Jesus exercia autoridade na vida de alguém? É que Jesus, na realidade, ele era bem direto, né? Jesus nunca colocou a mão na cabeça de ninguém. Ele dizia direto, olha, é isso e isso, e quem quiser ir, vá. Então, ele falava como tendo autoridade. Ele não ficava dizendo, olha, eu vou pensar, não é assim que é bom. Não dizia, olha, como ele disse, não é bom que o homem fique sozinho. É como Deus falou, né? Então, eu vou fazer uma disjutora, no caso do casamento. Como Jesus disse, nos 70, vai de dois em dois, porque se um cair, o outro levanta. Né? Ele dizia isso e não ficava assim, dizendo, olha, vou falar diferente. Era isso mesmo. Como falou para Nicodemos também, quando Nicodemos à noite foi falar com ele a respeito da autoridade dele que ele tinha. Ele disse, ninguém faz esse... Nicodemos falou para ele, ninguém faz esses efeitos, esses milagres, se o Pai não concedesse. Então, eu vejo bem assim. Sim, obrigado, Zé Gracino. Eu não sei se a Sônia consegue estar ouvindo a gente aí, ela levantou a mão, se quer falar alguma coisa ainda. Eu acho que deve estar com problema de conexão de áudio, porque Deve. não está nem mostrando para mim aqui se eu mesmo para controlar. Então tranquilo. Então vamos lá. É interessante essas colocações, né? Mas um grande ponto que nós vemos sobre como Jesus exercia autoridade na vida de alguém era através de exemplos, era através de atitudes. Lembra quando Jesus vai lavar os pés dos apóstolos? O mestre, o rei, o próprio Deus se curvando, se rebaixando, vamos colocar ali, né, porque era um costume dos judeus, né, quando as pessoas vinham de viagem e tal, e como que era cansativo, né, a viagem, isso esgota os pés, né, os pés ficam cansados. Então era uma cultura da nação em que eles colocavam uma bacia e lavavam os pés. É gostoso, né, quando alguém coloca uma bacia de água quente ali no pé e fica massageando, né? É gostoso, é relaxante. Então era uma prática dos judeus. Então Jesus fez isso. E o que Jesus vai falar? Que ele deu exemplo para que eles façam o mesmo. A gente pode ver isso em nosso cotidiano, como mães ou pais. Será que o filho vai obedecer? Só vamos dar o exemplo. O filho está comendo uma bala, uma bolacha ali dentro do carro, aí o filho quer jogar a embalagem para fora. O carro em movimento quer jogar a embalagem para fora do carro. E o pai e a mãe vai lá com toda a autoridade, não pode fazer isso. Não pode jogar esse lixo para fora. Mas quando daqui a alguns minutos o pai faz o mesmo, ele pega algo e joga para fora. Aí o filho vai, ué, meu pai brigou comigo porque eu fiz isso, mas ele está fazendo aquilo que ele me corrigiu, ou seja, ele não está passando um exemplo, ele está querendo exercer autoridade, mas ele não está dando um exemplo para que o filho observe esses bons exemplos. Então, Jesus, ele dava bons exemplos, Jesus, ele fazia, ele não apenas ensinava, ele não apenas falava, mas ele demonstrava através de atitudes, de ações, ele dava exemplos. Por isso que Jesus é o mestre dos mestres, é o nosso Senhor, e ele é a nossa autoridade.
Porque toda autoridade que nós encontramos na palavra foi Jesus que deu e ele mesmo ensinou através de ações. Pode passar o slide aí, Caco, que é o que nós já falamos. Pode passar 2 aí, lá no desenho daquela Bíblia. É essa tela? A outra. Mais 2, mais uma no terceiro slide. Eu estou no terceiro slide. Aqui, sim. Agora apareceu para mim aqui. Qual que é o tamanho dessa Bíblia aí? Vocês estão vendo essa figura aí? Será que a gente consegue identificar o tamanho dessa Bíblia aí? Ou é difícil? Você pode pegar a sua Bíblia aí e você pode, sei lá, 20 centímetros a minha, não sei. Você pode julgar um tamanho, né? Sem ter uma certeza. Mas para que você tenha certeza do tamanho dessa Bíblia, o que é necessário fazer? Existe um instrumento, né? Uma ferramenta que se chama metro ou trena, né? Uma régua. Então, a gente pode ir lá, pegar a régua, colocar na ponta até a outra ponta, e nós vamos descobrir, então, qual é o tamanho real dela, não é? Ou seja, qual é a autoridade para falar em tamanho, em medida? Não é a régua, o metro? É isso, não é? Quando você vai num açougue comprar carne, você já viu você pedir 1 quilo de carne e o açougueiro vai lá, ele fatia o bife, ele coloca lá no saquinho e ele faz assim, ó, tem 1 quilo aqui, sem colocar na balança. Você vai considerar que ele está correto no achômetro dele? Ele acha que tem 1 quilo, mas você precisa definir através da balança. Então você vai colocar lá, porque no açougue ia ser normal, né? Você pede 1 quilo, eles sempre cortam 1,5 quilo para cima, não é? Quando for no açougue, você tem que pedir lá 0,5 quilo, mais ou menos, para ver se chega no 1 quilo que você quer. Então, a balança é a autoridade para falar de peso. Sem isso, nós não podemos ficar no achômetro. Eu acho que é 1 quilo. Eu acho que dá uns 20 centímetros. Em matéria de espiritualidade, através da nossa vida com Deus, será que nós ficamos no achômetro também? Ou será que nós temos alguém que é autoridade em nossas vidas? Mas o fulano falou que é assim. O outro fulano disse que é assado. Mas e aí? O que acontece muito hoje, e é o que nós queremos que todos entendam, é o quê? Muitos falam, muitos argumentam, muitos criam situações, mas muitas vezes não tem uma base bíblica. Ou seja, para mim falar algo, eu preciso ter uma base, eu preciso ter autoridade, mas não a minha autoridade, mas a autoridade que vem de Deus, a autoridade que vem da palavra de Deus. Então, quem é a sua autoridade na questão espiritual? Eu gostaria que alguém respondesse aí. Quem é a sua autoridade A Bíblia. na questão? Pedro, como que é? A Bíblia. A Bíblia. Uhum. Quem mais? Sim, é porque aí nós temos, através do Espírito Santo, que ele nos mostra quem está falando a verdade ou não. O próprio Jesus nos ensina que nós devemos ser assim, mas a nossa autoridade de regra sempre vai ser a Bíblia.
Não que eu Exato. acredite no homem fulano, 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 um padre, um pastor, um guia. Não, se não tiver de acordo com a Bíblia, está errado. Porque não é, como você disse, não tem testemunho, ele não tem como provar. E se nós falamos de acordo com o que está escrito, nós temos como provar. Exato, exato. A Alguém minha mais? autoridade é Cristo. Minha autoridade é Cristo. Exato. Eu sei que o Pedro quis dar essa ideia de Cristo também, né, através da Bíblia. Cristo é a minha autoridade. Podemos falar que Deus é a minha autoridade. Nós podemos falar também que a Bíblia é a nossa autoridade, desde que nós entendamos todo o seu contexto, né? Nós estudamos bastante em duas aulas, né, Carlos, sobre as duas alianças, né? Então, talvez a gente não pode confundir que a lei, ela é autoridade, porque ela não é mais. A autoridade é a Bíblia, sim, mas dentro daquele conceito do que nós falamos sobre a graça, sobre o Novo Testamento, a aliança de Deus, né? A nova aliança que Deus nos deu. Ou seja, em resumo, a minha autoridade precisa ser Cristo. Pode passar mais um slide aí, Caco? É interessante porque quando a gente fala sobre autoridade, a gente pode lembrar a passagem de, se não estou enganado, é Mateus, né? É, Mateus mesmo, capítulo 28, versículo 18. Toda Isso aí. autoridade me foi dada, né? No céu, na terra, no céu, na terra. Bom, se no céu Jesus tem toda a autoridade, na terra ele também tem, né? É interessante a gente pensar nessa situação, porque quando a gente vai tratar um assunto, como é que a gente trata um assunto se Jesus ele tem autoridade sobre o céu? Então, tudo que falar sobre a eternidade ou sobre o céu, é ele quem sabe, não nós. E quando é para tratar conosco aqui na terra, a vida do homem, a vida do cristão, aquele que quer servir a Deus, servir a Cristo. Quando a gente tem uma questão, uma pergunta, uma dúvida, a quem a gente recorre? A Jesus. Não pode ter outra pessoa para responder qualquer dúvida sobre a vida aqui na Terra, porque é Jesus, é quem tem autoridade acima de qualquer um. É ele quem sabe. Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês querem saber sobre batismo, a quem a gente recorre? Jesus, não é? Que ele tem toda a autoridade, ele que pode falar sobre esses assuntos, né? Então, disso para outras coisas, a gente pode pensar da mesma forma, não muda, né? Regis? Isso, é bem colocado, Caco. Nós não podemos, talvez, como eu falei, né, o achômetro. Eu acho que é assim. Ou eu já ouvi muito, infelizmente, pessoas que não acreditam na Bíblia, eles falam que a Bíblia já está ultrapassada, né? A gente precisa renovar e mudar e tal, e querem impor novas regras, novas doutrinas, mas que não foram aceitas por Jesus, que não foram faladas por Jesus. Então isso não passa de achômetro. E quando eu fico nesse achômetro, algo vai dar errado. Algo vai dar errado. Então nós não podemos confiar naquele que não tem uma base bíblica para nos ensinar. Algo interessante que acontece a cada 4 anos, né, é a Copa do Mundo, não é? É um evento muito fantástico, né? Equipes de todo mundo, né? Várias nações se concentram num local e vão ali disputar a Copa do Mundo. E tantas pessoas com culturas diferentes, idiomas diferentes, eles conseguem jogar em harmonia, não conseguem? Quando eles entram em campo, eles jogam
em harmonia. Todos conhecem as regras. O juiz ali é autoridade, né? O juiz ali é autoridade. O juiz apitou, inicia a partida, é falta, é escanteio, enfim. Todo mundo sabe que não pode pegar a bola com a mão. Não pode pegar a bola e sair correndo dentro do campo. Existe esporte, né, para isso. Como o futebol americano, né? Ou o basquete. Mas no futebol existe uma regra. E o que é que faz todos jogarem harmoniosamente esse futebol? Porque todos eles respeitam o quê? Uma Uma que que autoridade. ele- uma autoridade, uma autoridade. Ou a gente pode colocar também uma regra, né? Agora imagina se um pegava um taco e batia na bola, o outro pegava a bola na mão e saía correndo, tentando fazer gol com a mão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas todos estão ali, mesmo com culturas, idiomas, nações, pessoas diferentes, mas todos estão ali com o mesmo objetivo, porque todos eles entendem que a regra que vale ali é a regra do futebol. A gente pensa num mundo. A Adriana quer falar algo? Eu só queria comentar que mesmo até Jesus ensina que nós devemos seguir as regras do mundo. Lógico, a gente tem que fazer a nossa parte. É claro que todas elas têm alguma exceção ou outra, mas em si, a gente tem que respeitar as leis do mundo também. Sim, exato. Interessante. A Bíblia muitas vezes vai relatar sobre respeitar, né? O governo, a autoridade. Se eu não me engano, acho que é Romanos, né? Fala que, né? Porque não é à toa que eles portam a espada, né? Para que cumpra, né? As leis. E eu preciso estar dentro também dessas leis. Mas essas leis que a Bíblia está falando, não são as leis de Deus. São as leis estabelecidas pelo homem, né? Para governar, para a sociedade em si, né? Então nós precisamos respeitar. Quando um cristão está dentro das leis, né, humanas, ele tem o que temer. A polícia pode chegar, pode parar você vai dar o apoio para a polícia, você vai descer do carro, você vai conversar, você vai fazer o procedimento, porque você sabe que não tem nada a temer. A gente sabe que a justiça é falha, né? Mas, em suma, nós sabemos que nós estamos com a mente tranquila, porque nós obedecemos às leis. E é necessário fazer isso, né? Mas é interessante quando a gente observa essa questão da Copa do Mundo, nós vemos o quê? Mesmo diferentes nacionalidades, como eu falei, diferentes culturas, existe o quê ali na Copa, naquele evento? Existe uma união, não é? Vocês concordam? Existe uma união ali, né? Todos com o mesmo pensamento, uma mesma regra, um mesmo objetivo. E quando a gente pensa no mundo, falando na questão de religiosidade, lembramos que quando nós falamos de religiosidade, nós não estamos falando de religião A, religião B, doutrina A, doutrina B. Quando nós entendemos o conceito de religião, biblicamente, é o conceito que nos religa a Deus. Então, quem nos religa a Deus, ou quem é a nossa religião, a minha religião, é Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo é a nossa maior religião, porque é Ele quem nos religa a Deus. Então, para que todos tenham essa mesma união, ok? Esquece agora um pouco o futebol, mas falando em questão de espiritualidade, todos almejam, né, a vida eterna. Mas para isso nós precisamos de uma união.
Se o mundo não ter essa união em Jesus Cristo, como é que vai ser? Será que Jesus ele estabeleceu ordens ou regras para diferentes países, diferentes pessoas? Às vezes a gente ouve muito, Deus falou comigo isso. Aí um outro fala, mas Deus falou comigo aquilo. E aí? Como é que fica? Todos eles vão dar um argumento diferente do que Deus falou para eles. E aí? Será que Deus quer divisão? Se alguém encontrar na Bíblia alguma vez que Jesus apoia a divisão, aí a gente para a aula agora, não volta mais. Mas Jesus sempre trouxe a ideia de unidade, comunhão, o mesmo pensamento, a mesma espiritualidade, a mesma intenção. Mas por que será que existe diversas religiões humanas, diversas doutrinas humanas? Vamos ler, vamos vendo aí. Então, nós precisamos de unidade, de harmonia. Por quê? A minha Bíblia é diferente da sua? Pode ser que a versão seja diferente, mas o contexto é o mesmo. O objetivo é o mesmo. Será que a minha Bíblia é diferente da sua? Não. Então, por que é que há tanta diversidade ou tanta divergência quando o assunto é sobre. Vamos colocar uma palavra sobre adoração, tá? Que envolve. Hoje, sabemos que o nosso intuito, né, todo domingo, é de ir ao culto, adorar a Deus, né, relembrar do sacrifício de Jesus. Então, por que que há diferenças nesse quesito? Porque um faz isso, outro faz aquilo, outro faz de um jeito, outro faz de outro. Se a Bíblia é uma só, se Jesus é um só, se lá em Efésios Jesus diz que é uma só fé, há um só corpo. Estranho, né? A gente fala muitas vezes, né? Se você for numa rua, existe vários locais, né? Que estão ali reunidas pessoas para adorar a Deus. Mas cada local talvez vai entender ou interpretar de uma forma diferente determinados assuntos. Por que será? É estranho, mas vamos lá. A gente vai prosseguindo aí. Próximo slide aí. Eu não sei se a minha consegue acompanhar certinho aí, Caco. Você já passou? Sim. Introdução, não Vai é? falar aí, ó. Isso, a introdução aí. Depois É que eu acho que aqui para mim que está demorando para chegar aqui a tela que foi mudada. É. Todo mundo está Mas é vendo onde aí? Sandra, Adriana, Pedro, estão vendo Eu a estou tela? vendo sim. Eu Ok, estou. Isso, ok. Mudou isso, agora para a introdução. Ah, é isso. Mudou agora. Agora apareceu aqui para mim, ó. beleza. Então, ó, no mundo em que vivemos, há diversos tipos de autoridade religiosa. Portanto, nós temos que tomar a decisão de qual autoridade nós vamos seguir. Há algumas figuras aí, né, que exercem algum tipo de autoridade, né, da Igreja Católica, um líder, né, evangélico, né, vamos colocar assim. Tem Maomé, enfim, tem diversas autoridades aí. Quem será que é a nossa autoridade, né? Próximo slide é a passagem que o Caco mencionou, Mateus capítulo 28, versículo 18, que vai falar que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Se toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus, existe algum outro que exerce autoridade sobre a minha vida? Sim ou não? Pedro quer comentar algo? Minha vida espiritual, não. É a única autoridade é Jesus.
Pedro, pode habilitar, Pedro. Veja só, eles lá professam Jesus como seu guia espiritual. Na Umbanda, também escreve Cristo como guia espiritual. Mas o guia espiritual, de fato, ele não obedece. Por quê? Porque a autoridade da Bíblia eles não estão respeitando. Verbalizar Cristo, ter Cristo verbalizado, é uma coisa. Agora, ter Cristo de fato como autoridade da Bíblia é outra coisa. Eu posso dizer que Cristo é minha autoridade máxima, mas se eu não obedeço à Bíblia, ele está sendo minha autoridade máxima? Não. E é o que a gente vê nas religiões. Por isso que aquela hora eu citei. A Bíblia, para mim, que a Bíblia, assim, na lei de Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Então, nós temos a lei de Cristo. Então, para mim, a autoridade máxima é a Bíblia, se eu cumprir ela. Se eu cumprir. Agora, se eu só disser, Jesus é minha autoridade máxima, mas se eu não honro, não cumpro o que está escrito, que vai valer a pena eu dizer que Cristo é minha autoridade máxima? Jamais. Esse é meu ponto de vista. Isso, muito bom, Pedro, com certeza. É aquela ideia que Jesus vai falar, né? Muitos virão em meu nome, né, naquele dia. Mas, Senhor, nós fizemos tanto, expulsamos demônios, fizemos milagres. E Jesus vai falar, nunca os conheci. Nunca os conheci. Porque vocês não respeitaram, né? Vamos colocar nesse contexto aí. Vocês não obedeceram à minha autoridade. Antônio, quer comentar algo também? Eu só queria fazer uma pergunta, assim, me perdoe o atrevimento, porque assim, desde que eu passei a ouvir estudos bíblicos, eu sou da congregação da Igreja de Cristo, que se reúne na 7 de setembro, em Manaus, no Amazonas. E o que eu tenho percebido, segundo os teus comentários que eu vinha ouvindo ainda agora no ônibus, né, e não dava para ouvir que a internet caía, mas assim, a minha pergunta é assim, desde que a Igreja de Cristo, eu me refiro de um âmbito geral, tem transmitido a palavra de Deus por meio de estudos teológicos, já chegou o caso que alguma denominação, como eles chamam de igreja, alguma igreja denominacional tenha se convertido ao verdadeiro evangelho? Por que a minha pergunta? Porque, segundo o comentário que eu vinha ouvindo de vocês ainda há pouco, é que, assim, Jesus é a autoridade máxima, a Bíblia é a autoridade máxima. Só que cada denominação, ela pega essa palavra para si, como se ela estivesse no ponto certo, cada uma no seu ponto certo. E nós, tendo conhecimento da verdade, a gente sabe que cada uma delas estão num ponto errado. Mas o que me preocupa é a forma como a Igreja de Cristo tem colocado a verdade para esse mundo religioso errado de forma almofadada, né? Assim, no intuito de não provocar ele, porque a gente quer a união. E foi por isso que eu perguntei, durante os longos anos da Igreja de Cristo transmitindo a palavra por meio da teologia, alguma denominação já se converteu à Igreja de Cristo? Já se converteu ao Evangelho verdadeiro? Sim. Sim, eu conheço. E algumas não, várias. Várias que começaram com falta de conhecimento, que a gente pode dizer nesse sentido geral, que a gente pode colocar assim, para não entrar em detalhes. Não vamos entrar em detalhes, ok? Vamos dizer que todos estão buscando o mesmo objetivo, que é servir a Cristo. E aí, a um certo ponto, eles conhecem uma parte da verdade.
Tá? Régio, desculpa, eu tomei a sua frente. Não, pode falar. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Nós temos, diante dos estudos, que não nós aqui, mas a congregação que tem lá na cidade de Campinas. A escola da Bíblia lá é a mesma coisa, faz o mesmo trabalho que nós fazemos, tá? E aí, o que eles conseguiram fazer durante um ano de trabalho da escola? Eles vieram estudando, e nesse período, pessoas de outras congregações com uma doutrina diferente, uma por falta de conhecimento, vamos colocar nesse sentido, porque não conhecem por completo, mas por parte, eles aumentaram o conhecimento, porque o intuito é esse, o estudo bíblico é para isso. Aumentaram o conhecimento, conseguiram enxergar de uma forma bem clara, bem ampla, sobre Jesus Cristo e a obra que ele trouxe, e qual é a obra que a gente deve guardar e ensinar, qual a gente deve viver. Então, eles aprenderam, eles descobriram isso. O que aconteceu? 4 congregações, não vou dizer o nome, elas deixaram de seguir a tradição ou a doutrina que eles estavam e começaram a seguir a doutrina correta, que é a base, que é a doutrina dos apóstolos. Ok? Então, o que aconteceu com isso? Igrejas ou locais onde pessoas que estavam vivendo ainda de forma desordenada começaram a viver de forma ordenada. Tanto é que lá em Campinas, esse ano, teve uma reunião onde reuniu, foram 4, 5, 6 congregações, mais a nossa, aqui também saiu, né? Vamos dizer assim, não foi todo mundo não, né? Mas foram para lá para conhecer esse trabalho, para conhecer esses irmãos, que então abriram, conheceram mais e descobriram a verdade completa, mais completa, né? Que a gente pode dizer, porque cada vez que passa, a gente aprende mais e mais. É por isso que nós estamos aqui, para aprender mais de Cristo, para falarmos com aquele ponto que você mesmo colocou, Antônio, para falarmos a mesma coisa, entendermos a mesma coisa. Porque se a Bíblia é uma só, Jesus é um só, e ele trouxe a nova lei, que é o Novo Testamento, a nova ordem para nós, que é somente dele, e nele nós somos salvos, então todos nós precisamos falar e ensinar a mesma coisa. Essa é a busca que deve ser constante nossa, entre nós aqui. Então, como está acontecendo hoje, vocês podem perceber que há várias pessoas, vários irmãos que são batizados no mesmo batismo, receberam a mesma fé, mas estão congregando em outros locais, ok? Cada um, né, em um local, todos buscando o conhecimento verdadeiro, né? Então, o que nós fazemos aqui é o mesmo trabalho que os apóstolos faziam quando encontravam pessoas que estavam vivendo, vamos colocar assim, sem o conhecimento completo, mas querem abrir, querem conhecer mais, estão talvez em um ponto da sua vida. E é por isso que nós, que temos um pouco mais de conhecimento, por que nós vamos guardar para nós, sendo que Jesus falou que é para a gente compartilhar? Então, vamos compartilhar, todos buscando o mesmo intuito. Obrigado, irmão. Foi muito bom, glória a Deus por isso. Amém. Isso me alegra. Amém. Amém. A Eliana e o José Gracino também levantaram a mão. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vamos tentar ser Breve, né? Mas, irmão, sou eu? Posso falar ou o irmão vai falar primeiro? Pode falar. Pode falar. A fala do irmão muito me preocupa, porque a fala desse irmão que acabou de falar agora muito me preocupa, porque eu quero saber, quando ele fala a Igreja de Cristo, se ele está falando sobre uma igreja na Terra, ou sobre uma igreja universal,
que atinge não só a Igreja de Cristo, ou todas as outras igrejas que têm um nome, vamos supor, que eles deram aqui, seja assembleia, congregação, ou ele fala, porque aí eu acho que existe uma divisão, porque se ele defende a Igreja de Cristo, a congregação defende a dela, a adventista defende a dela, cada um defende a sua, não é verdade? Então, quando a gente fala de uma Igreja de Cristo universal, que engloba todas as igrejas, porque eu acredito que todas as igrejas que proclamam Cristo têm salvos dentro de lá e sempre querem fazer da sua vida espiritual uma vida mais plena, mais ampla, no conhecimento da verdade da Bíblia. Então, eu só queria saber qual que é essa Igreja de Cristo que o irmão está mencionando. É isso que eu quero saber. Pronto, irmão, só isso. Ok. A gente precisa ter um cuidado, eu peço até para todos, né? Vamos usar o termo o quê? A igreja bíblica, a igreja da Bíblia. É a melhor forma para usar. Porque quando Jesus estabeleceu a igreja, e a igreja é dele, é Jesus quem comprou, lá em Atos capítulo 17, a gente vai chegar nessa passagem ainda, fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Então, quando nós compramos algo, isso pertence a nós. Eu posso fazer uma pergunta, eu posso perguntar de quem é essa camisa? Eu vou falar, é minha, porque eu comprei. Então, ela é minha. Então, quando nós usarmos o contexto igreja, é até interessante a gente evitar de falar de denominações, né, nomes, enfim. Mas quando a gente fala sobre igreja, vamos falar sobre a igreja da Bíblia. A igreja que Jesus estabeleceu. Eu acho que é a melhor forma da gente falar, ok? Quando nós nos referimos aos padrões bíblicos, tá? Não vamos criar leques ou raízes para tentar defender uma ou outra. Nós estamos aqui para falar da igreja bíblica. Então, vamos ver quais eram as atitudes, as ações, né? Tanto de Jesus quanto dos apóstolos, quando a igreja foi estabelecida, quando a igreja começou a crescer. É isso que nós queremos chegar, né? Eu creio que o irmão, quando comentou sobre isso, está querendo dizer sobre a igreja da Bíblia, a igreja bíblica, ok? Era só, Vamos... desculpa, irmão, era só para me saber. Mas sim, não. desculpa aí, tá? Não, Realmente, o irmão fez uma fala e eu acho que se a gente usar esse termo fica mais fácil para a gente compreender. Ok. Isso. Vamos usar dessa maneira, né? Porque aí todos vão concordar que existe uma igreja bíblica, né? Porque senão nós não teríamos a ideia do que seria a igreja se não fosse a Bíblia revelar para nós. Então falaremos a partir de agora da igreja bíblica, ok? Vamos tentar manter essa mesma ideia aí, ok? Mas vamos lá. Então, quando nós olhamos para a Escritura com cuidado, nós vamos descobrir, né, em cima daquela passagem que é Mateus capítulo 28, 18, que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus, ok? Lá em 1 Tessalonicenses, a gente pode abrir, eu vou pedir para alguém ler aí. Adriana, você pode ler para a gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Sim. 1 Tessalonicenses 4 e 2. Você pode abrir a sua Bíblia aí ou pode ler aí na tela, o que você achar melhor aí. Deixa eu melhor, estou perdidinha aqui. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Eu até ia perguntar um negócio, puxando o gancho do que você falou agora há pouco. Porque eu tive uma aula uma vez sobre religiões, sobre a Bíblia, e lá eles falavam que a gente precisa ter o exemplo de como era a igreja que Cristo montou lá, a primeira igreja dos primeiros séculos, para a gente ter noção de qual a igreja, né, que a gente vai pertencer.
Porque me lembro que antes de me batizar, eu precisava saber se aquela congregação que eu estava frequentando seguia. É assim, né? E eles falavam muito isso. E aí eu ficava pensando, mas se não for, o que eu faço? Aí me falaram, você não falou, você tem que sair, mas ele falou que eu precisava saber para você estar seguindo uma coisa certa. Porque por isso que a gente tem que ter o conhecimento da palavra para você seguir. Jesus já fala, né, que todo mundo precisa se revestir para você ter entendimento para discernir as coisas, se está certo, se não está certo. Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Não falando de denominação, é um comparativo. É para você saber se você está seguindo o que está certo. Sim. Exato. Toda a nossa dúvida, né, a gente vai tirar quando nós compreendemos a Bíblia, quando nós compreendemos os ensinos de Jesus, a autoridade de Jesus. Então, vamos sempre deixar que Jesus e os apóstolos, a gente não pode esquecer dos apóstolos, porque Jesus transmitiu, foi como essa passagem, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor. Ou seja, não era pela autoridade dos apóstolos, mas pela autoridade de Deus. Eles apenas transmitiam. E Jesus disse, né, que Jesus iria para o céu, mas deixaria o Espírito Santo que iria guiar esses apóstolos para toda a verdade. Então, os ensinos de Jesus, ele deu sequência através da vida dos apóstolos, ok? E esses apóstolos foram os pioneiros, vamos colocar assim, foram os pioneiros, né, nessa questão de estabelecer as igrejas. Jesus deu início. Jesus deu início. Então, o trabalho dos apóstolos, dos discípulos, foram espalhar essas boas novas e os locais, né, as igrejas ali, as assembleias, a congregação, a gente pode, é tudo uma mesma definição, tá? Essas palavras foram se estabelecendo. E aí? E depois disso? A gente sabe que surgiram novas ideias, mas a gente não vai ver as novas ideias. Vamos ver as ideias verdadeiras que estão registradas na palavra. Então, é esse modelo que nós vamos seguir e é esse modelo que vai tirar toda a nossa dúvida. Mas antes eu fazia assim. Tá, mas a Bíblia tá pedindo para você fazer assado. Então, vamos fazer assado. Ok? Pela autoridade de Deus, pela autoridade de Jesus. Ok? É interessante você falar, só para complementar. Lembra que toda vez que eu conversei com vocês, no particular, que eu acho que conversei com a maioria, o nosso intuito não é estudar religião no sentido geral, que se eu perguntar, todo mundo vai concordar. Existe uma só religião? Não, no Brasil existe mais de 600 religiões, no sentido religioso, que então cada uma vai ensinar uma coisa. Cada uma tem uma doutrina, cada uma, como a Eliana falou, cada uma vai com aquela ideia de defender a sua doutrina. Mas o nosso intuito aqui não é defender doutrinas de religiões, e nem é estudar religiões. Não é. Porque o nosso intuito é estudar a Bíblia. Então, por isso que a gente chama como teologia bíblica, porque nós não vamos sair dela. Agora, se ela mostrar, lembra que conhecereis a verdade te libertará. Então, consequentemente, quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre um assunto que até então eu fazia de um jeito. Opa, peraí, agora eu descobri algo diferente. Quer dizer, diferente para mim, porque a Bíblia ela é igual, ela não muda. Mas aquilo eu não conhecia. Isso é novidade para mim. Então, isso aqui está me dizendo que eu ainda, no passado, ou até ontem, estava fazendo errado. Agora eu vou ter que fazer o quê? Agora que eu descobri, vou ter que fazer o certo.
Então, aí é a renovação de vida, aí há uma nova vida em Cristo. Então, a correção sempre vai acontecer em nossa vida. E o intuito é esse, a gente descobrir na Bíblia qual é essa igreja que Cristo estabeleceu. E vamos seguir ela, não vamos seguir outra. É o exemplo dela, daí até o fim da vida, até o fim da vida. Sim. Se tem algo que nós precisamos defender com toda garra mesmo, é o que a Bíblia está falando, né? Sim. A minha ideia, eu até posso ter ideias, mas ela não sobrepõe o que a Bíblia fala. A Bíblia em primeiro lugar, ok? Então, depois a gente tem as nossas ideias, né? Mas precisamos respeitar o que a Bíblia fala. Como o Caco falou, se a Bíblia está falando para seguir reto, mas antes eu andava para a direita, então, peraí, opa, preciso voltar e andar na direção certa, porque a Bíblia está mostrando, né? Não sou eu, nem ninguém que está falando, mas sim a Bíblia. Muito bem. Slide 8. A palavra autoridade, da maneira que é usada nessa lição, significa uma regra ou guia padrão que governa o povo e que determina o que é certo ou errado. E de acordo com o Novo Testamento, Jesus estabeleceu a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. E vocês podem ler o Atos capítulo 2 inteiro, que você vai ver todo o trabalho. Inclusive, nós já falamos algumas vezes aqui, se você quer conhecer a igreja que foi fundada por Jesus, você precisa estudar Atos. Ou leia uma, duas, três vezes, você vai entender todo o conceito da igreja bíblica, ok? E esta igreja que Jesus estabeleceu, ela cresceu e muitas congregações dessa única igreja foram estabelecidas pelo mundo, ok? Então, novamente, o livro de Atos vai falar sobre isso daí. Mais precisamente, Atos capítulo 9, vamos abrir lá. Atos 9, versículo 31. Eu vou ler aqui na versão NVI, tá? Aliás, a versão viva. Diz assim, Atos 9, 31. Enquanto isso, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e crescia em força e em número. Os crentes aprendiam a andar no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Agora, observe que é interessante que quando Lucas, né, ele está escrevendo aqui Atos, ele não usa a igreja no plural. Vocês observaram isso daí? Ele coloca, enquanto isso, a igreja. E ele vai falar várias cidades, várias regiões. Ou seja, é uma igreja só. Isso. Ele não está colocando as igrejas tinham paz, mas a igreja tinha paz em toda Judéia, Galiléia e Samaria, e crescia em força e em número. Então, essa igreja, ela estava crescendo, ela estava se espalhando, mas dentro de um só corpo. Vocês compreendem que igreja é o corpo de Jesus? A igreja é o corpo de Jesus. Lá em Efésios, capítulo 4, vamos abrir lá, Efésios. Eliana, você apareceu aí aqui na minha tela, você pode ler para mim, para gente, aliás? Efésios, capítulo 4. Eu estou procurando aqui, irmão, peraí, um pouquinho só. Efésios 4, Capítulo 4, tu não 4. falou? Isso. Sim. Versículo 4. Versículo 4, tá. Vou ler. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. O 5, pode ler o 5 também. É esse também. mesmo? O 5 também? Isso, o 5 e o 6, por gentileza. Tá bom.
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Obrigado, Eliana. Então, Nada. a gente vê mais uma vez nessa passagem aí de Efésios que há um só corpo. Por quê? Alguém já viu um corpo com duas cabeças? A não ser que seja uma anomalia, né? Mas um corpo só tem uma cabeça. E essa cabeça é Jesus. E esse corpo, então, pertence a Jesus. Ele é o guia, ele é a autoridade. Você pode pensar na sua vida, você não vai fazer um movimento com a sua mão igual eu estou fazendo aqui, ó, se não for direcionado pela mente. É ela quem guia, é ela quem dá autoridade. Ok? Então, Jesus Cristo, ele é o guia. É ele quem vai dar as ordens para que o corpo funcione. Próximo slide. A igreja tinha alguns altos e baixos, portanto, Paulo e outros escreveram a sã doutrina de Deus e de Jesus Cristo para ajudar o povo cristão a andar na mesma direção. Né? Jesus é a única pessoa capacitada a ser o guia religioso do homem. Como nós já lemos lá em Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O próprio Deus testemunhou quanto à autoridade de Jesus, quando falou do céu. Vamos ler essa passagem, que essa passagem é interessante, creio que nós já até observamos ela já, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículo 5. Deixa eu ver aqui quem pode ler para a gente. Eu não estou vendo a imagem, eu estou vendo só o nome. Pedro, lê para a gente, Pedro. Mateus 17. Deixa eu ver aqui, Mateus 17. Mas, por gentileza, pode ler do versículo 1 até o 5. Mateus 17, 1 ao 5, que nos diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João e seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. Transfigurou-se diante dele, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias, e falou com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutai a ele. Amém. É uma passagem muito interessante essa, né, sobre a transfiguração. Aparecem Elias e Moisés. Ou seja, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E esses discípulos, esses apóstolos ficaram, né, lá no Evangelho de João, vai falar esse mesmo relato, vai falar que Pedro, né, ele não sabia o que falava. Pedro, ele não sabia o que falava. Eu acho que de tão
alucinado que ele estava, foi o que ele falou. Ah, o senhor quer que a gente faça, né, 3 tendas aqui? Como que Moisés e Elias ia morar na tenda ali, né? Ele não tinha noção do que falava. Mas o ponto aqui é, o que Deus, essa voz que vem do alto, vai falar? Este é meu filho, né, apontando para Jesus. Ouçam-no. Ou seja, os judeus, eles tinham a cultura, né, a lei, eles ouviam Moisés, eles ouviam os profetas. Mas agora o que Deus quer? Que ouçam a Jesus. Não ouça mais Moisés, não ouçam mais os profetas, mas ouça Jesus. É ele quem tem autoridade. A minha vontade está sendo feita através de Jesus. É essa maneira nós entendemos a autoridade de Jesus. E quando Jesus fala, suas palavras, elas devem ser respeitadas como as palavras de Deus. João capítulo 3, 34 vai falar isso, capítulo 6, versículo 68 também. E em assuntos religiosos, a autoridade deve ser Jesus Cristo, pois ele e só ele tem a autoridade no céu e na terra. Próximo slide. Jesus revelou a sua vontade através dos apóstolos. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Só complementar uma coisa interessante, porque assim, ó, tudo é fato histórico e teológico, então a gente tem que ir aplicando dentro do contexto aí do fato histórico e teológico. Então, é interessante porque, igual, como o Regis leu de Mateus, falando sobre Pedro, João, então olha só, o que eles mesmos viram e relataram diretamente por Deus falando a eles replicaram isso nas cartas. Como João falou nas cartas, como João falou, né, e ensinando, dizendo a mesma coisa. Olha, não mais, lembra, só pegar Pedro, não mais a lei de Moisés, porque eles aprenderam ali. Falou, não é mais para ouvir mais a lei de Moisés, os profetas, não, agora é Cristo. Então eles mesmos aprenderam isso, eles vão direcionando o povo judaico que ainda vivia na velha aliança. Olha, não é mais, agora é nova aliança, agora é em Jesus. Ouça Jesus. Então é interessante, porque eles fizeram a mesma coisa, eles replicaram isso depois. Sim. Eles entenderam, né? Sim. Precisamos todos nós entender isso também. Então, Jesus revelou... desculpa, alguém tem alguma pergunta aí? Levanta a mão, pode habilitar o microfone, pode falar, senão a gente segue aqui. A igreja não somos nós. Nós somos igreja. Cristo nos constituiu como igreja, né? O templo, Deus não habita no templo. Deus habita dentro de nós, isso mesmo? Sim. Porque Exato. assim, aí eu queria entender porque quando a irmã fez a pergunta ali, eu fiquei meio assim, mas entendendo. Como somos igreja, quando Jesus veio, nós somos discípulos. Então, como igreja, nós vamos seguir o nosso mestre, que é Jesus. É assim, é o que eu estou entendendo da aula. Jesus, amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas essas coisas, é um dos mandamentos, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu sou igreja, eu tenho que obedecer os mandamentos, os ensinamentos do mestre. Ou entendi? Então, porque assim, às vezes a pessoa, assim, quando vê o nome igreja, né, aí coisa, doutrina, outra pergunta. O que eu entendo de doutrina é os ensinamentos da palavra de Deus. Na minha denominação tem costumes. Os costumes da minha igreja não, da minha denominação, né, assim, chamada denominação, são costumes. Agora, a doutrina é a palavra, os ensinamentos, essas são as coisas que eu, assim, se eu entendi bem, até isso. Isso, obrigada, Sônia. É isso mesmo. A igreja somos nós, pessoas. Porque a igreja vem da palavra grega eclesia. O que acontece? Quando tinha alguma reunião
as pessoas anunciavam e as pessoas saíam de dentro das suas casas e iam para um local específico e se reuniam ali. Era chamada de assembleia, eclesia ou igreja, né? Como foi usado no Novo Testamento. Então, a ideia de igreja é o quê? É os chamados para fora, ok? Chamados de dentro das suas casas para fora. Essa é a ideia de igreja. Então, quando eu entendo esse conceito, ou seja, vamos falar no nosso a forma espiritual. Fomos chamados do mundo para fora do mundo, mas para estar no reino ou na assembleia, na comunhão de Deus, de Jesus. Então, essa é a igreja. A igreja, eu não sou igreja sozinho, porque a igreja, ela é uma comunhão de pessoas, não uma pessoa só, ok? Então, quando eu estou só, eu sou igreja sim, mas eu não posso ficar só. Eu preciso estar junto com outros que seguem, como você falou, a lei ou os ensinos do Mestre Jesus. Quando você fala sobre doutrina, né, as doutrinas que precisamos, que devemos seguir, são as doutrinas de Jesus, deixada com os apóstolos, ou seja, de Jesus e dos apóstolos. Lá em Atos, capítulo 2, a gente vai ver isso daí, né? Que eles perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, 40, a partir do 40 vai falar isso daí. Agora, um cuidado que talvez a gente precisa ter é sobre essa palavra de costumes. Por quê? A nação judaica, vamos colocar lá no ambiente em que Jesus estava, Jesus ele não participou de nenhuma religião. Fariseu, saduceu, foram criações da época do exílio que foi criado isso daí, tá? Então Jesus não participou delas. Jesus muitas vezes vai repreender eles. Por quê? Jesus muitas vezes vai falar: vocês deixaram de cumprir as palavras de Deus e criaram costumes. Então, talvez esse cuidado, né, ao falar sobre costumes, porque podemos aderir a algum costume que não é a vontade de Deus, que não é a vontade de Cristo. Isso a gente fala por quê? Porque Cristo ele vai criticar muitas vezes esses homens que criavam costumes e deixavam de cumprir a palavra de Deus. Então, para mim ser um bom discípulo, eu preciso seguir a Jesus. Eu preciso ser, de fato, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Porque aí não vai ter erro. Cumprindo com as doutrinas aqui do Novo Testamento. Deu para conseguir captar aí? Foi a Sônia. Ok, Sônia? Então, os fariseus, eles tinham costume. Dá para entender mais ou menos assim? É porque, assim, Sim, eles tinham os costumes, né? Assim, porque assim, acaba acostumando, o ambiente onde você congrega, a denominação acaba falando de costumes. Entendeu? Porque, tipo, vamos dizer assim, o costume os fariseus tinham alguns costumes, mas já Jesus ele recrimina os costumes dos fariseus, né? Mais ou menos o que eu entendi, foi isso mesmo? Isso. Então, agora a palavra ela a doutrina, a palavra doutrina, não é nos orientar, doutrinar em algo que a gente tem como errado, ou eu estou entendendo errado? Sim, a doutrina é aquilo que nos doutrina, que nos direciona. Essa é a ideia. Ou seja, o que nos direciona no aspecto religioso, né? Vamos colocar um aspas aqui, no aspecto religioso, são as doutrinas de Jesus, os ensinos de Jesus, e foi deixado pelos apóstolos, ok? Então, doutrina é ensino. Doutrina nada mais é do que ensino. Então, vamos mudar um pouco a palavra de doutrina para ensino. Ou seja, eu preciso estar dentro dos ensinos de Jesus e dos apóstolos. E só.
que consta na Bíblia, que consta na Bíblia, no Novo Testamento. Essa, vamos dizer assim, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa por trás disso. Mas, assim, resumidamente, né? Porque a gente vai trabalhar vários aspectos dentro disso, ok? Vários assuntos ainda que a gente vai discorrer nas lições. Mas o básico, basicamente, para mim ser um cristão, eu preciso seguir os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Eliana? Irmão, eu achei interessante essa palavra aqui de Mateus 17. Eu não sei se o irmão saberia me dizer. Ah, na hora em que fez essa transfiguração aqui, Pedro, Pedro, ele não era contemporâneo na época do Moisés e de Elias, e ele fez esse reconhecimento, ou será que Jesus estava conversando com os dois e ele ouviu Moisés, tipo assim, ele falar o nome dos dois? Porque Pedro, ele não era contemporâneo na época dos dois, nem Moisés era contemporâneo na época de Elias também, né? E quando o Pedro fala aqui, Pedro no capítulo 4, no versículo 4, ele fala assim: Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queremos, façamos três tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Como, é a minha pergunta, como que Pedro reconheceu que era Elias e que era Moisés? Isso é só isso. É uma pergunta um tanto difícil, né? Eu vou colocar o que eu acho, tá? O que eu acho. É o meu achômetro. As cartas, elas não foram escritas no momento em que acontecia as coisas com Jesus. Ou seja, não é assim, os apóstolos estavam lá com Jesus, eles já iam escrevendo. Eles foram escrever muito tempo depois que Jesus subiu aos céus, ok? Pode ser. Lembra que Jesus iria fazer eles lembrarem de tudo? Eu não sei se no momento ali do acontecido eles sabiam. Ou pode ser que Jesus havia falado, né? O texto não revela isso para a gente. Mas eles sabiam. De alguma forma ou de outra, eles sabiam. Seja porque Jesus talvez mencionou isso naquele momento, seja posterior que o Espírito Santo esclareceu isso para eles. Ou Jesus falou, ó, aqueles lá eram Moisés e Elias, depois que aconteceu, a gente não sabe, né? Porque dentro de um escrito aqui, a gente está vendo um resumo, tem muita coisa que aconteceu ali que a gente não sabe, que não foi necessário escrever, né? Mas eles sabiam, de alguma forma ou de outra, eles sabiam. É o que eu penso, tá? Eliana, existe alguns momentos que a gente tem liberdade para tirar, para fazer os nossos achômetros, porque a Bíblia nem sempre vai revelar todos os detalhes. Então, quando ela não revela, a gente pode deduzir alguma coisa, né? Cada um tem uma dedução. Falou, o Regis falou isso, né? Eu poderia dizer outra coisa, né? Eu poderia dizer, olha, diante da presença de Deus, Deus pode ter concedido para eles a sabedoria e o conhecimento a respeito de quem eram aqueles dois, porque Deus estava ali, né? Não literal, presencial, ou vamos dizer, não, ninguém vê ele, né? Ninguém vê ele. Tanto é que é interessante quando fala que ninguém vê ele, porque Jesus fala assim, eu tive com vocês não reconheceram o Pai? Né? Eu sou a imagem e semelhança do Pai. Quem me vê o Pai. Então é interessante essas coisas. Mas tudo isso são deduções, é a liberdade que a gente tem, mas não que a gente tenha que colocar uma regra, uma lei. Olha, o que eu estou falando é isso. Não fala, então cada um pode deduzir alguma coisa. Pedro, pode falar. Bom, Essa o Pedro está aí. O Pedro pode falar, ele estava lá. Quero fazer uma. No texto, ele vai e diz, e Pedro tomando a palavra. Ou seja, alguém estava falando. Dá para se deduzir que alguém estava, talvez, apresentando Elias e Moisés. Pode ser.
Sim. Eu não posso afirmar, o texto não afirma, mas dá para se deduzir, como você citou muito bem. Deus estava ali presente. Como? Como você disse. Porque mesmo no seguinte, a gente vai ver que ele ouviu a palavra, que Deus disse, esse é meu filho amado. Ele deve Né? ter falado quem eram Então, os dá outros. essa dedução. É isso aí. Eliana, ajudou ou complicou? É, eu achei assim interessante, porque a gente sempre passa, mas a gente não para estar observando, né, esses detalhes, né? E Sim. agora, eu acho que o irmão falou algumas coisas assim que realmente deu para mim ficar pensativa, mas pensativa nisso sim, irmão. É mais uma Mas coisa para a que gente perguntar para Deus quando a gente estiver lá. justamente, mas é coisa linda, é coisa linda. Obrigada, irmão. Amém. Então, ó, Jesus, ele revelou a sua vontade através dos apóstolos. Talvez a gente não consiga terminar hoje, hein? Falta mais da metade dos slides aqui, mas a gente deixa para próximo, sem problema. Então, ó, João capítulo 17, abram lá. Bom, já vai estar aí na tela de vocês também, mas vocês podem conferir. João 17, do 6 ao 8. Vai dizer assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Ó, é só uma observação. Tá vendo o conceito de igreja? Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, ou seja, aqueles que saíram do mundo e foram até Jesus. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu acho essa passagem de João 17 muito, muito especial, onde Jesus ele vai orar pelos apóstolos, né, por aqueles escolhidos, e ele vai orar por nós, de certa forma, porque Jesus vai orar por aqueles que ainda crerão na palavra ou na mensagem desses apóstolos. Então, com certeza, nós estamos incluídos aí nessa oração de Jesus. Depois vocês podem ler todo o contexto de João 17. Próximo slide, slide 12. Depois de receber toda a autoridade, Jesus mandou que seus apóstolos ensinassem a todas as nações do mundo. Mateus 28, versículo 20, vai falar: todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, essa foi a missão dos apóstolos: anunciar os ensinos, né? Ou seja, a doutrina de Jesus, a todo mundo. E os apóstolos ensinaram ainda todos os desígnios de Deus. Cristo prometeu que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade. João 16, 13. É interessante que Jesus prometeu isso aos apóstolos, que guiaria eles a uma parte da verdade, a meia verdade, algumas coisas. Não, mas toda a verdade. Toda a verdade. Atos 20, versículo 27, a gente vai ler essas passagens mais para frente também. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Esse é o contexto em que Paulo chama alguns presbíteros lá de Éfeso e vai dar algumas orientações. Então, Paulo também anunciou todo o desígnio de Deus, porque essa era a vontade de Deus, essa foi a ordem de Jesus, ok? Então, os apóstolos, eles eram credenciados, eles tinham autoridade de Jesus. Os homens e até mesmo anjos que rejeitaram os ensinamentos dos apóstolos como suprema autoridade religiosa foram rejeitados por Deus. Nós já lemos essa passagem, mas novamente, Gálatas capítulo 1, versículo 8.
Já está na telinha de vocês aí. Versículo, é o slide 13. Mas ainda que nós, ou seja, ele está se colocando ali, mas ainda que nós, como apóstolos, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo está se colocando ali naquela situação também. É como se Paulo estivesse falando assim: se eu chegar com algum ensino diferente, rejeite, porque deve ser amaldiçoado. Qualquer outra pessoa, mesmo que venha uma pessoa que veio do céu, um anjo, um homem iluminado, olha, esse é o cara, e anunciar um evangelho que seja diferente, que não esteja dentro dos ensinos de Jesus, deve ser o quê? Bem aceito? Ou deve ser rejeitado? O que vocês acham? Se alguém hoje, vamos colocar uma situação hoje, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí. Se chegar alguém hoje aqui e falar que tem uma revelação especial do céu, que Deus revelou algo especial, mas que não está dentro dos padrões dos ensinos bíblicos, você recebe ou você amaldiçoa? Amaldiçoa. Né? De acordo com o texto, devemos amaldiçoar. Devemos rejeitar, porque não procede de Deus. Ok? Próximo slide. Os apóstolos registraram seus ensinamentos na Bíblia. Slide 15. Felizmente, os apóstolos e outros homens inspirados deixaram registrado por escrito seus ensinamentos para as futuras gerações. Efésios capítulo 3, do 3 ao 5, já está na telinha de vocês aí, vai dizer assim: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, do passado, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Interessante, né? Ao lerem isso, ao lerem as cartas, ao lerem aquilo que Paulo estava escrevendo, vocês vão poder entender ou compreender os mistérios de Cristo. Então, o que nós estamos fazendo nas aulas? Nós estamos lendo, nós temos acesso a tudo aquilo que Paulo escreveu, que os outros apóstolos escreveram, inspirados por Deus, inspirados por Jesus. E nós temos a plena certeza de que tudo que está escrito aqui, nós podemos seguir com toda certeza, que não vai ter erro. Não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse. Porque senão nós estamos colocando situações que Deus não colocou. Ou estou inventando. É igual Jeroboão. Jeroboão, um dos reis lá, depois do reino dividido, ele inventou uma religião, ele inventou algo. E o povo se deu mal. Então, não devemos inventar nada. Vamos seguir o que está escrito na palavra de Deus. Slide 16. A igreja referia-se às mensagens escritas desses homens inspirados como a autoridade suprema, porque eles escreveram os mandamentos do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, vai falar isso daí. Mas como esses homens podiam lembrar de tudo que ouviram de Jesus durante os 3 anos que estiveram juntos com ele, né? Se apenas ouviram, seguiram e observaram o que ele disse. Enquanto Jesus estava na terra os 3 anos, junto ensinando os seus discípulos ali, os seus apóstolos, eles não escreveram nada.
O evangelho só começou a ser escrito bem depois a morte de Jesus. Então, eles não registraram nada durante o ensino. A gente costuma, né? Se a gente está numa aula, né? Ou seja, no primário, no colegial, enfim, ou qualquer outro estudo, a gente sempre acompanha um caderninho e vai anotando, não vai? Ó, isso que o professor falou é interessante. Então, que fez tudo. Vamos pelo menos uma passagem, ó, João capítulo 14. Regis, desabilita o seu vídeo para ver se a conexão fica melhor. Está cortando a conexão. Isso, tá lento. A sua conexão tá lenta. Tá Tá chegando a ouvindo cortar. agora? Sim, agora sim. Ok. Tá, obrigado, Caca. Eu preciso arrumar um repetidor de sinal aqui para mim. Ah, é verdade. Dependendo da distância. Mas vamos lá. João, capítulo 14. Fica ruim. José Gracino, lê para a gente João 14, 25 ao 26. Vamos ver. Eu uso a Bíblia RAH. Diz assim, capítulo 14, versículo 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Quem dera nós tivéssemos esse poder, né? Eu gostaria. Da gente lembrar tudo. Olha, eu sou meio esquecidinho. Mas Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, vai guiar esses apóstolos a toda a verdade e fazer eles lembrarem de tudo que Jesus ensinou. Então, eles não precisaram de um caderno, de um computador para arquivar as coisas ali, não. Era tudo através do Espírito Santo de Deus, que fez com que eles lembrassem de tudo. Glória a Deus por isso, e nós fomos beneficiados, né, por isso. Bom, o slide 17 vai estar a passagem aí escrita, né, tem a passagem de João 16 também, que vai falar a mesma ideia. O próximo slide 18, a Bíblia contém toda a vontade de Cristo. Será que tem? Será que a Bíblia contém toda a vontade de Cristo? Vocês acham que sim? Ou quem acha que não? Acho que ninguém vai levantar para o não, né? A Bíblia tem toda a vontade de Deus. Segunda Pedro, vai falar que os apóstolos sabiam que estavam escrevendo escrituras autorizadas. E Paulo, escrevendo durante o período que essas escrituras estavam sendo compostas, ele vai dizer, né, lá em 2 Timóteo, é uma passagem que a gente precisa sempre lembrar, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus ela é perfeita. Perfeita. É ela quem vai nos direcionar, ela vai nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar, para nos tornar homens e mulheres também, claro,
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Amém. Timóteo também diz que as Escrituras contêm sabedoria suficiente para tornar o homem perfeito em toda a vontade de Deus. Isso também a gente vê lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Portanto, isso nos leva a concluir que as Escrituras contêm o quê? Toda a vontade de Deus. E todos são capazes de compreender a Bíblia? Será que todos têm essa capacidade de compreender a Bíblia? Slide 22 vai dizer assim: algumas pessoas tentam provar que a Bíblia não é compreensível. As pessoas falam, né, que é muito difícil de entender, que alguns falam que já é ultrapassado. Mas olha lá, 2 Pedro, vamos abrir lá, 2 Pedro, capítulo 3. Quem achar aí pode ler para a gente. 2 Pedro, capítulo 3. Rivaldo, você está aí? Deixa eu pegar outra tela aqui, que eu estou enxergando aqui mais pessoas. Tem a Tainá, Rivaldo, Andréia, Cristiano. Eu tô aqui. Oi, Tainá. Você pode ler para nós? Oi. Posso. Ótimo. Qual que é mesmo? Desculpa. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Vou pegar da minha Bíblia, tá? Isso. Tá bom. Só um minuto. 2 Pedro, Capítulo 3, 15 e 16. Tá. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, com aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Perfeito. Perfeita essa passagem, né? Uhum. Paulo, podemos dizer que Paulo era muito culto, né? Sabe, imagina um advogado, um juiz conversando, né? Há palavras ali que você não compreende direito. O que ele quis dizer com isso? A gente fica, às vezes, boiando, né? O que Pedro está falando é que Paulo, ele escreve a mesma coisa do que o próprio Pedro escreve a respeito de Jesus. Porém, Paulo escreve algumas coisas mais difíceis, mas são difíceis de entender. Pedro não está dizendo que é impossível. Mas o que acontece que Pedro está falando? Algumas pessoas deturpam, eles mudam aquilo que Paulo fala e acaba trazendo destruição para si mesmo, né? E acaba deturpando todas as escrituras. Ou seja, as pessoas mudam o sentido da palavra, mudam a doutrina ou o ensino e acabam criando suas próprias regras e deixa a essência, né, a verdadeira mensagem que Paulo quis transmitir e acaba instruindo as pessoas de forma errada. A minha fala assim, ó, algumas explicações dele não são fáceis de entender. E há pessoas instáveis e ignorantes que sempre estão buscando alguma interpretação fora do comum. Elas torcem as cartas dele de todos os lados, dando um significado completamente diferente daquilo que ele queria dizer, tal como fazem com as outras partes das Escrituras. Mas o resultado será a ruína deles. Essa versão que eu li é a Vivo. Ela é um pouco mais moderna, vamos dizer assim, né? Ela é a paráfrase, né, da Bíblia. Então as pessoas acabam
distorcendo a palavra, ok? Ou seja, ela não é impossível, ela se torna difícil. Mas aquilo que é difícil, você consegue com estudo, com esforço. E é isso que nós estamos fazendo. Estudando, analisando, entendendo um contexto, um ambiente, para deixar mais claro aí a palavra de Deus. Ou seja, todos podem entender a palavra de Deus. A própria finalidade das Escrituras prova que elas podem ser compreendidas, uma vez que foram, primeiro, escritas para serem lidas e obedecidas por todos, e segundo, para esclarecer a todos. Mas por que é que muita gente não entende a Bíblia? Há muita gente que não entende a Bíblia. Eu lembro que eu conversando, estudando com uma pessoa, a pessoa se dizia, né, que conhecia bastante e tal, mas tinha situações ali da Bíblia que ela ficava, uau, ficava surpresa. Nunca ouvi, nunca tinha lido isso. Então, com a leitura, com o estudo, é aquilo que o Caco mencionou, você vai descobrindo a verdade. Você vai descobrindo. Mas isso requer estudo, atenção, porque senão a gente não entende. E outra, como a gente já falou no início, ter o coração aberto, uma mente aberta para entender e deixar que a palavra de Deus, essa revelação que está sendo passada para nós, venha surtir um efeito de tal forma que substitua qualquer ideia errada que eu tinha antes. É aquilo que o Caco mencionou. Eu posso ter uma ideia de algo, mas a Bíblia está me dizendo que não é aquilo, eu preciso aceitar a Bíblia. E não o meu instinto, né? Ou a minha compreensão, né? Vamos dizer assim. E por que a Bíblia não é bem compreendida? Lá no slide 25. Em primeiro lugar, muita gente não entende a Bíblia em virtude de atitudes incorretas. Alguns não amam a verdade, né? Segundo Tessalonicenses vai falar sobre isso daí. Conhecer por conhecer não é amar a verdade. Eu vou só estudar só para conhecer. Mas aquilo que eu vou conhecer não vai ser suficiente. Aliás, não que não vai ser suficiente, porque ela é suficiente. Mas a intenção da pessoa não é amor. É apenas para conhecer, para debater, mas não para, de fato, se converter. Então, a pessoa precisa amar a verdade, a ponto de deixar essa verdade converter ela do erro, ok? Outros voluntariamente resistem às suas verdades. Segundo Timóteo, vamos abrir essa passagem? Deixa eu ver se é essa mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu não estou com a minha Bíblia está marcada, eu não vou lembrar qual que é a passagem aqui. Aqui. Essa passagem também, 2 Timóteo 3:8, mas vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vocês podem acompanhar aí. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos, seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está errado casar-se e que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Aí o texto vai discorrer. Mas Paulo está dizendo que as pessoas vão abandonar a verdade.
e vão se deixar levar por espíritos enganadores. Algumas versões vai falar sobre sentindo coceiras nos ouvidos. Não é gostoso quando você coça o ouvido assim? As pessoas querem isso, as pessoas querem ouvir coisas agradáveis. O problema hoje é que as pessoas que buscam a Deus só querem ouvir coisas que sejam agradáveis a elas. Quando ouve, quando escuta a mensagem que precisa de conversão, de mudança, eu não quero saber disso, não. Quero saber do que me agrada. Então é isso que, infelizmente, a gente vê acontecendo. E não pode acontecer com a gente, ok? Estamos estudando a verdade para a gente ficar na verdade. Outros ainda distorcem passagens difíceis, interpretando-as de maneira errada, como aquela passagem que a gente leu de 2 Pedro. Bom, Caco, tá faltando uns 10 slides aqui, já vai dar 9h30. Sim. A gente termina que é bom semana que vem. E aí, melhor, né? Então, mesmo que em meia hora a gente termine semana que vem, a gente já começa outra, sem problema nenhum, tá? Sim, a gente já inicia outra. Tudo bem, pessoal? Só para a gente não passar do horário. Para mim, A tanto gente faz. fica aí com o slide 26, depois eu vou anotar aqui, ó. A gente fica aí com esses minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta aí. É interessante que essa última passagem que a gente vê aí, que você lembrou a nós, né, de 1 Timóteo 4, e versículo 1, 2, 3 aí. Isso tem a ver com a nossa consciência, né? Nós vivemos mediante a nossa consciência. É interessante porque Jesus, ele falou, olha, vocês me seguem ou seguem a si mesmo? Porque tem a ver com essa consciência. Então, a consciência que nós vivemos, que nós seguimos, não é a nossa, é a de Cristo. Até porque a dele é perfeita, não a nossa. Se fosse pela minha, talvez nós... Bom, igual comenta aí, nós tivemos essas questões aí das passagens. Se nós não estivermos... Um fato, assim, bem... Como que eu posso colocar? Bem real na vida dos que se dizem cristãos, que querem servir a Cristo ou que se dizem cristãos. Vamos colocar talvez nessa ideia. Se nós não aprendemos a amar a Cristo, a amar os seus ensinos e guardar ele em nossos corações, e no sentido de amar em Cristo, significa viver o que ele ensinou. Então, amor é prática. Amor não é sentimento, amor é prática. Se nós ficarmos nos enchendo de conhecimento, somente enchendo de conhecimento, só vai ser para discussão e não para viver uma vida nova em Cristo. Então, naturalmente, por vivermos na natureza humana e não vivermos na natureza espiritual, que é viver no espírito mesmo, deixar a palavra fazer jus à nossa vida, o que vai acontecer conosco? Vamos ser levados por doutrinas falsas, levados por ensinos errados, e a palavra vai tratando aí para a gente, como a gente viu aí nessas passagens. Olha, isso não é... como que eu posso colocar? Não é raro de se ver. É natural. Não é natural. Estamos vivendo situações assim. Dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Ok? Dentro da congregação, dentro da igreja que nós estamos vivendo. Ok? Existem pessoas seguindo outros ensinos. Por quê? Porque normalmente estavam somente se enchendo de conhecimento. Aí, como o Regis mesmo colocou, estão satisfazendo a si. Se aquilo que ele está aprendendo ainda não está agradando ele, ele vai trocar, ele vai buscar outra coisa.
Então, isso é um fato, né? Na vida nossa. Se nós não aprendemos a amar, vivendo isso em nossa vida, aí vai ser fácil de fazer o erro. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário interessante a respeito do assunto que nós estamos tratando? Fica à vontade, tá? Eu tomei um pouquinho do tempo aí. Caco, eu vejo aí também muito pertinente a questão da oração, que dá uma combinação com amor, né? O amor é uma prática que nem você falou, é uma prática no exercício, né? Sim. Exercitar, né? Isso é o amor. E a oração é a mesma coisa. O que é oração? É orar e ter ação, ou seja, praticar algo, né? Se Sim. não existir esse sentido de ter essa interação de fazer algo, o sentido da palavra oração ela não existe. Sim. É que nem o sentido do amor. Sim, eu posso até acrescentar uma frase para você, que é bíblica, seria você ter fé, mas não está sendo justificado nela, porque é uma fé sem justiça, porque você não viveu ela, você não obedeceu ela, não realizou ela em sua vida. Então, você não está sendo justificado. 10, show. Perfeito, ok. Ok, a gente tem que evitar aquela ideia que Efésios fala, né? De ficar andando sendo jogados, né, por vários ventos de doutrina. É como o cristão macaco, né, que fica de galho em galho. Não pode. A gente tem que se concentrar e ver o que é verdade, né, e ficar na verdade. Mesmo que ela nos acuse, né? Se ela está nos acusando é porque a gente precisa nos corrigir. Sim. Mas amém. Amém. Então a gente termina na próxima aula, então, falta alguns slides só e a gente já entra com a lição número 6. Ok? Tudo tranquilo? Nenhuma pergunta mais? Então, vamos encerrando aí. Vamos encerrar com uma oração. Eu vou dirigir a oração aqui. Ok? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, Deus bondoso e santo, Deus grandioso, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Somos gratos, ó Pai, pela autoridade de Jesus. Somos gratos por ele ser o nosso mestre, nosso Senhor. Obrigado, ó Pai, porque através desse sacrifício nós fomos perdoados e nós temos a esperança da vida eterna, ó Pai. Obrigado pela igreja que o Senhor edificou e estabeleceu aqui. E queremos estar dentro deste plano, ó Pai, para que quando o Senhor voltar, estejamos preparados para subir aos céus e morar eternamente com o Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe a todos que estão participando, ó Pai, da aula, aqueles que irão assistir a aula gravada, esteja abençoando a todos, ó Pai. E sempre abra nossos corações e nossas mentes para que a palavra do Senhor entre em nossos corações e mude aquilo que for necessário em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos e pedimos sempre a proteção do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite a todos. Até a próxima. Amém. Até. Obrigada, irmão. Boa noite, gente. Obrigado pela participação de todos aí. Deus nos dê uma boa semana. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Saúde para todos. Tchau, tchau, Pedro. Boa Até, noite. José. Deus abençoe. Obrigado pela aula. Amém. Amém, Cris. Obrigado. Até. Bom descanso para vocês. Uma boa noite, uma boa semana. Pedrão, até a semana que vem. Tamo junto aí. Amém. Até. Até. Tchau, tchau, Andréia, Berenice, Tainá. Muito bom ver vocês. Rivaldo conosco. Adriana, Cris, Adriana Ramos, Antônio. Sônia conseguiu aí, ó, conectar. Que bom, que bom, que bom. Né?
A Lourdes está conectando agora. Ô, Senhor! Eu vou esperar ela, ver se ela consegue entrar aqui para pelo menos conversar com ela um pouquinho. Mas, olha, fiquem à vontade, tá? Vocês podem desligar. E eu daqui a pouco, eu vou desligar todo mundo, porque eu estou gravando. Aí eu vou desconectar todo mundo também. Tá bem? Uma boa noite para todos. Boa noite, deixa eu ir lá. Abraço para Até. vocês. Valeu, Caco. Boa noite. Noite. Tchau, tchau. Eu vou parando a gravação aqui também. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau, Berenice. Tchau, Cris. Até.